próximo dia 9, celebramos o Dia Internacional dos Povos Indígenas. Antes mesmo de qualquer pessoa de outra nacionalidade pisar aqui, eles já habitavam estas terras e eram os únicos, mesmo com tantas etnias diferentes. Geralmente, lembramos que os indígenas são daqui, mas eles existem em cerca de 90 países. Segundo as Nações Unidas, são cerca de 370 a 500 milhões destes indivíduos no mundo, de 5.000 culturas diferentes. As comunidades indígenas são as principais responsáveis pela proteção do meio ambiente. Muitos dependem das florestas para a subsistência, mas também são agricultores, caçadores ou pastores. Os povos indígenas atualmente representam menos de 5% da população mundial, mas tem uma parcela considerável de pessoas vivendo na pobreza. Esse, por sinal, não é o principal problema para eles. A discriminação ainda é grande e os abusos que sofrem são constantes. Porque ainda ouvimos e vemos tanto desrespeito aos indígenas. O que falta para a humanidade acolher os indígenas e entender que eles são parte da sociedade em todo e qualquer tempo. Existem exemplos de cuidado e atenção aos povos originários de uma determinada localidade? É o que vamos discutir no Contraplano de hoje. Olá, estamos começando o Contraplano, sempre debatendo assuntos que estão no dia a dia e que despertam o interesse da nossa população. Nosso tema hoje é resistência e legado dos povos indígenas. Para esta conversa, convidamos a secretária estadual dos povos indígenas, Rosilene Guajajara, o missionário do Conselho Indigenista Missionário, Emerson Pereira, e a presidente da Comissão de Igualdade Racial da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Maranhão, Caroline Caetano. Eu quero começar a nossa conversa justamente na ponta contrária, falando com a doutora Caroline. Doutora Caroline, como já foi dito aqui, os indígenas, eles estão em diversos pontos do mundo. A gente precisa, muita gente ainda acha que não, indígena só existe no Brasil, nos outros países, em outras regiões não existem índios, não existem indígenas. Precisa acabar com isso, desmistificar isso que muita gente ainda pensa, né, doutora? Eu acho que, assim, primeiramente, bom dia, né? Bom dia a todos. Eu acho que, primeiramente, é fazer uma reflexão sobre o que é esse apagamento, né? Porque todo esse imaginário nacional e mundial dessa inexistência, dessa negação de direitos, ela precisa ser ressignificada, né? E isso tudo é fruto de como a nossa sociedade passa a existir, né? A partir desse sistema legalista do que é a existência de um Estado, né? De quais são os elementos do Estado. A gente vai estudar isso quando trata da sociedade, da construção, do que é poder, né? Do que garante poder, a questão do território, o povo, identidade com a terra e etc. E no Brasil, nós passamos por essa construção e esse falso anúncio do que é o descobrimento do Brasil, vinculado a isso de um sistema colonial, sistema colonizador muito forte, que, para se firmar nesse território, dizima toda uma população, né? Trata-se de um genocídio. E nós, durante muito tempo, eu acho que assim, muito recentemente, até mais recente do que tem sido encampar a pauta da escravidão e do tráfico da população negra, tem sido rever e reparar os danos que foram feitos para os povos originários no Brasil, né? No mundo, mas fazer o destaque para o Brasil, que a gente tem essa dizimação e a negação de direitos constante. Então, só recentemente se passa, inclusive, a discutir o que é descobrimento, o que é esse povo e identidade nesse território, para poder olhar para trás. Não, nós temos uma população, todo um povo, toda uma cultura, toda uma forma de tratar o território, de se posicionar no território e cuidar da terra, né? Muito antes do que é esse conceito de sociedade que vem com esse desbravar o restante do mundo, né, nessa perspectiva colonial europeia.
Quero falar agora com o Emerson. Emerson, dentro da história existem vários movimentos de resistência dos povos originários, né, dos indígenas. Que tipo de exemplo poderia ser destacado aqui de forte resistência que aconteceu ao longo da história? Obrigado pela oportunidade. Bom, desde o processo de invasão colonial, né, sobre os territórios indígenas, há resistência, há várias resistências. Os povos eles vêm lutando há mais de 500 anos contra essa colonização que ainda persiste. Ela não está somente registrada nos livros de histórias, mas ela é vivida no cotidiano, infelizmente. Então, ao longo de há mais de 500 anos, os povos vêm fazendo resistência, vêm fazendo mobilizações, né, na reivindicação dos seus territórios, dos seus direitos. E um marco na resistência e mobilização do movimento indígena no Brasil, muito forte, já está fazendo 50 anos, que é as Assembleias dos Chefes Indígenas do Brasil, que aconteceu agora recente em Mato Grosso. Então é um marco ali, com apoio também do CIMI, para o movimento indígena a nível de Brasil. Então, ao longo de mais de 500 anos, né, os povos vêm fazendo resistência, vêm fazendo luta, né, vêm se articulando, o CIMI apoia, né, essas articulações e essas mobilizações dos direitos dos povos indígenas, né, principalmente no que diz respeito à demarcação das terras. Essa é uma das principais, a maior pauta dos movimentos indígenas a nível de Brasil, é a demarcação dos seus territórios. Principalmente a demarcação dos seus territórios e acesso aos seus direitos constitucionais, que na maioria dos casos está somente no papel. Então o movimento indígena, ele vem lutando pela demarcação das terras e também por acesso a esses direitos constitucionais, acesso à saúde, à educação diferenciada, como manda a Constituição de 1988. Rosilene, quando ele fala que até hoje se luta contra esse tipo de colonização, a gente pode citar como exemplo uma cerca de uma determinada área que está bem aqui, de repente, no dia seguinte, avança 1 metro, 2 metros para dentro do território indígena. Isso seria um exemplo dessa colonização moderna, podemos dizer assim? Eu acredito que sim. Bom dia a todos que nos assistem. Para mim é um prazer estar aqui hoje. Como se fala, né, da resistência, a resistência indígena é isso, né, lutar pela permanência da não invasão, né, do não indígena dentro do território. E isso é uma luta constante que os indígenas vêm vivenciando dentro dos seus territórios. O invasor sempre querendo um pedacinho do seu território, sendo que a terra indígena hoje já é demarcada. E o território demarcado, a própria lei que está na Constituição, diz que o território é de uso fruto exclusivo dos povos indígenas. Então não tem por que o não indígena invadir. Mas infelizmente hoje essa é a realidade que vivenciamos hoje dentro dos territórios. Essa afronta, essa luta, né? E hoje os indígenas vêm fazendo um papel fundamental, que é fazer o monitoramento de suas terras. Hoje temos guardiões da floresta que fazem uma luta importante dentro dos seus territórios, que é fazer um trabalho de monitoramento, vigilância territorial. Então isso tem dado um bom resultado, né? E que a gente vê a importância desse trabalho dos indígenas, uma vez que ele conhece o seu território. Ele tem na sua mente todo o mapa mental, como é o seu território, onde é o seu local sagrado, onde é o seu local de caça, onde é o seu local de preservação. Então a gente tem esse conhecimento tradicional, que é uma coisa assim que só nós indígenas temos, né, a importância do conhecimento tradicional. Hoje nós somos os verdadeiros guardiões do conhecimento tradicional, do conhecimento ancestral. Então a gente vem fazendo essa luta também para garantir e para que permaneça, né, essa luta, essa resistência, que a gente mantenha o nosso conhecimento ancestral, porque hoje eles é que nos fortalece. Os nossos ancestrais vivem dia a dia nos fortalecendo. A gente acredita muito que sem a força da natureza, sem a força do nosso ancestral, a gente não teria força e não teríamos resistido até hoje, porque é uma luta de resistência, não só pelo território, mas pela garantia de segurança alimentar, uma luta pelos direitos, né? Era para o mês de agosto ser o mês de celebrarmos
notícias boas. Mas, infelizmente, nós, no mês de agosto, todos os indígenas vão estar se mobilizando, uma grande mobilização nacional contra o marco temporal. Então, isso vem nos afrontando, isso vem tirando o nosso sossego, o movimento indígena no Brasil. Nós temos a PIB, nós temos a COIAB, que está aí o tempo todo fazendo a resistência. Temos nossos jurídicos indígenas, que também faz esse enfrentamento dentro do Congresso Nacional. Temos somente uma deputada que faz essa luta diariamente. Então, não está sendo fácil, né, essa luta. Hoje é um tema muito importante falar da resistência. O marco temporal é um fantasma que está assombrando o tempo todo, né? Sim, o marco temporal, ele vem o tempo todo fazendo essa afronta e tirando os povos indígenas, assim, tirando a paz, podemos dizer. Porque isso é um ato genocida. Né? Como é que pode dizer que o indígena está ali no seu território a partir do dia 5 de outubro de 88? Sendo que nós já estamos no território, né? Então, muitas coisas aconteceram para que alguns povos tiveram que sair dali do seu local para resistir, né? Então, isso é uma afronta à Constituição. E nós, povos indígenas, estamos, né, cada dia nos organizando para fazer esse enfrentamento pela garantia de direito, principalmente no território. Doutora Carolina, queria que falasse para a gente a respeito justamente desses direitos territoriais, né? Que são esses direitos territoriais que são garantidos aos indígenas e dentro do bojo disso, falasse também um pouco sobre essa luta pela demarcação de terra, que é algo que ultrapassa décadas. Então, isso vai de encontro ao que nós temos, e aí, assim, do direito que está posto, né? Isso do direito positivo, que depende de documentação, depende de uma... E aí, assim, muito mais vezes do documento, de um papel, do que vai dizer o que é de determinada pessoa ou não. Isso vem na construção disso do que é o direito de propriedade, né? Dos pactos e relações contratuais que são colocados, impostos, né? Para a sociedade como sendo o único modelo a garantia de direitos. E aí, como a secretária fala, é negado o conhecimento ancestral, é negado essa relação com o território que vem de antes deste conceito de propriedade, de esse conceito de garantia a partir de um contrato, a partir de uma aceitação, de um diálogo, né, dessa bilateralidade e aí da atuação estatal para garantir direitos. E aí o que nós precisamos retomar, e em certa medida isso vem sendo, todo o conhecimento ancestral, toda uma relação de construção de direitos que vai para além do que está escrito. Inclusive tem sido uma discussão, nós precisamos pesquisar mais e registrar isso de uma forma escrita para que não se perca. Não, a nossa ancestralidade, nós, e aí assim, num território hoje que somos afro-indígenas, né, descendentes de indígenas e pessoas de África escravizadas aqui, todo o conhecimento, ele é pautado na oralidade, ele é pautado nas construções e pactos interrelacionais, no conhecimento do que é medicina, do que é engenharia, do que é cuidado. E isso vem sendo negado. O conhecimento das nossas parteiras, os conhecimentos dos medicamentos que vêm a partir das plantas, as delimitações e marcos que são feitos por esses povos na questão territorial, que vai muito além do que a gente tem hoje no sistema cartorário, de registro público, por exemplo. Então, eu acho que, sobretudo, a representatividade, a gente hoje ter uma pauta nacional ali ocupando aquela cadeira, uma representante dos povos originários, termos aqui, né, no Estado uma representante, é representatividade e é não ter ninguém falando por eles. Não é o imaginário de quem acha que é. São pessoas defendendo efetivamente, olha, para a gente demarcação de território é isso. Os nossos anciãos, os nossos guardiãos, a palavra deles é o suficiente para dizer e passar isso de geração a geração para que isso seja respeitado por nós. Então, o que falta
para que todo o restante de uma sociedade, para que um poder público respeite essa forma de conhecimento. Porque a gente fala do genocídio, mas também do epistemicídio. E aí nós temos uma Constituição que garante, a partir dos seus fundamentos e objetivos, no papel, a autodeterminação dos povos. O direito às suas línguas. Existência e resistência a partir da sua cultura. E nós temos isso negado. Então, o direito positivo, e o que a gente vem exigindo aí pelo nosso Congresso, pelo sistema positivista, de dizer que nós precisamos ter um marco temporal, demarcar a partir de um documento, é contraditório. Porque a própria Constituição, e aí que está escrita, dá certas garantias que o poder público, a sociedade civil, né, o sistema privado, o agronegócio não respeita. Então não é sobre legislar. É sobre a negação da existência da cultura e dos povos originários. Como o nosso colega falou do CIMI, é justamente um sistema ainda em andamento de colonização e genocídio que nós ainda não conseguimos superar. E, em certa medida, as atuações hoje, ações afirmativas, nós temos nos encaminhados nesse sentido. Mas ainda não tem sido suficiente. Nós vamos agora fazer uma rápida parada no Contraplano e já nós voltamos com a nossa conversa. Um instante só. Estamos de volta com o Contraplano, hoje debatendo a resistência e legado dos povos indígenas. Quero conversar agora, né, contigo, Emerson, pegando um pouco do que a doutora Caroline falou, porque me parece, né, que existe uma apropriação, entre aspas, né, indébita do legado dos povos indígenas. E se nós observarmos dentro da cultura, dentro do nosso país, muita coisa é justamente originário dos povos indígenas. São palavras, são costumes, são questões que fazem parte da culinária, do artesanato, muita coisa vem. Não parece ser um contrassenso você se apropriar disso tudo e ao mesmo tempo relegar quem justamente deu origem a isso tudo, não dar o crédito a quem criou isso tudo, né? E de repente se apropriar como se fosse algo seu? Bom, essa apropriação ela começou desde a invasão da colonização. Então essa apropriação ela é histórica, né? A sociedade brasileira ela é fruto, né, desse processo de conflito, de invasão sobre os territórios indígenas e dessa apropriação cultural, dessa apropriação, né, dos conhecimentos ancestrais, como foi falado aqui pelas nossas colegas, por esses conhecimentos tradicionais, ancestrais, sobre medicina, sobre culinária, sobre modo de vida. E quando esses colonizadores e também o Estado se apropria desses conhecimentos e nega a existência dos povos indígenas, essa negação ela não é aleatória. A negação dos povos indígenas se dá principalmente para a apropriação dos territórios. Você tem invisibilidade, né, dos povos, das suas tradições culturais, dos seus rituais, das suas línguas, dos seus modos de vida. E isso está ligado ao histórico de racismo, que infelizmente ainda perdura e ainda é muito forte. O racismo, ele infelizmente é uma ferramenta da colonização que ela está presente no cotidiano dos povos indígenas, seja dentro dos territórios, seja nos municípios das cidades, nos povoados vizinhos que cercam ali o território. O racismo ele está impregnado, porque ele é fruto dessa colonização de 500 anos. E aqui a gente derruba uma outra questão também, que as pessoas acham que o racismo é cometido somente a pessoa negra, mas o racismo é cometido a qualquer tipo de pessoa, e os indígenas sofrem muito racismo, sim, né? Sim, assim como os povos, né, negros, os povos indígenas também são vítimas constantes, diariamente, do racismo. Um racismo que provoca mortes, que provoca assassinatos, que provoca discriminações, espancamentos, violência. Então são violências que todo ano são recorrentes aqui no estado do Maranhão contra os povos indígenas, né? Eles são vítimas disso. E também o racismo,
além de estar presente ali no cotidiano, ele está presente também dentro do Estado. Infelizmente, a gente tem uma estrutura de Estado no Brasil que ainda é muito racista. É um racismo institucional que nega direitos aos povos indígenas. Por exemplo, aqui no Maranhão, né, muitos povos têm lutado por acesso à saúde e à educação diferenciada, né, como orienta a Constituição Federal. Muitos povos têm acesso a essas políticas públicas de forma precarizada. E tem povos aqui no estado do Maranhão que estão em processo de retomada territorial, cultural, da sua língua materna, né, que foi violentada, das suas práticas culturais, dos seus modos de vida, como o povo Tremembé de Engenho, Tremembé de Raposa, Cariú Cariri, Anapuru Muiporá, Tupinambá e outros, que sofrem um racismo institucional muito forte. Né? Nem acesso a essas políticas precarizadas eles têm. Então é uma invisibilidade muito violenta. Né? Mas esses povos eles também estão articulados, estão mobilizados, estão reivindicando os direitos e enfrentando esse racismo histórico, né? Que está, infelizmente, ainda enraizada na nossa sociedade e no Estado. Secretária, são muitas as tradições que existem dentro da comunidade indígena, né, de uma forma geral, mas a gente sabe que cada comunidade conduz as suas cerimônias de uma forma. Sim. Mas diante de uma revolução global que aconteceu, tecnologia, daqui a tecnologia chegou, e ainda bem que chegou também, né, às aldeias, né? O que importa é como vai ser utilizado, mas diante disso tudo, como é que é essa manutenção da tradição, que ela não perca a sua essência, né, diante de tudo que o mundo tem oferecido atualmente? Para nós é um grande desafio, né, manter ainda a nossa cultura firme, uma nossa cultura mesmo bem forte dentro dos territórios. Quando se fala de povos indígenas, nós temos a nossa especificidade, cada povo tem sua forma de organizar, sua forma cultural. Falar do povo Guajajara, por exemplo, né, a gente temos as nossas tradições, fazemos nossas festas, assim como outros povos também, né? E a tecnologia chegar no território, isso foi assim, causou pontos positivos e também trouxe alguns pontos negativos, né, para dentro dos territórios. Ponto positivo que eu vejo com relação à tecnologia é uma possibilidade de divulgar aquilo que a gente tem, nossas festas, como é que é feito o nosso trabalho, como é mantida a nossa cultura, né? Então, assim, isso fortaleceu, mas por um lado também trouxe assim, um ponto negativo com relação que nossos jovens hoje, né, alguns, não é todos, que não têm aquele interesse de praticar ali a nossa cultura. Eu falo isso assim do meu povo, né, assim, lá do meu território. E então a gente vem fazendo essa luta, né, sempre orientando a importância da nossa cultura, mas ela ainda é muito viva dentro dos nossos territórios. Então a gente tem esse cuidado para que ela não venha a se perder, né, nossa verdadeira identidade, nossa cultura, nossas festas. Então a gente tem um ponto muito bom com relação a festas tradicionais, que a gente tem a maioria, assim, aquele envolvimento de todos, de toda a comunidade, nossos jovens, nossas crianças. Então isso é muito prazeroso. Então a gente tem sempre orientando para que vamos usar a tecnologia, o nosso jovem, mas não vamos deixar de lado o nosso bem precioso, que é só a favor. A nossa cultura. Vamos usar ao nosso favor, né, dos povos, divulgar, porque aquilo que não é visto não é lembrado. Então, quando se divulga um trabalho, uma nossas festas, como é que estamos organizados, né? Então, a tecnologia hoje, ela avançou muito, trouxe pontos positivos para nós, que a gente consegue mostrar para o mundo o que está acontecendo com relação aos povos indígenas, como é que estamos organizados. Sobre qualquer retrocesso, divulgamos, fazemos notas, fazemos vídeo, jogamos nas redes sociais. Então isso é muito positivo para nós. E isso nos ajuda muito, ajudou muito também, não só no trabalho na questão cultural, mas também de como manter o nosso território preservado, né, com a tecnologia, através de drone. Ajuda muito esse trabalho, né, de aonde a gente não consegue ir rapidamente.
Então, isso, a cada dia a gente vem se apropriando desses equipamentos, que também é favorável aos povos indígenas. Então, a gente trabalha muito. E estamos também, né, o movimento indígena, trabalhando muito na questão da formação dos nossos jovens comunicadores, que isso é uma ferramenta importante. Muito importante. Né? Então, é um ponto muito assertivo, né, que está sendo feito pela Coapima, pela COIAB. Estão formando jovens comunicadores, estamos aí com uma turma lá em Carolina, né, em formação. Então, isso vai nos ajudar muito, né, nessa luta mesmo. Então, não é só lutar para ter um território demarcado, mas sim lutar por todo um contexto geral. Comunicação, direito à voz, né, divulgar aquilo que a gente está fazendo. Então, pegando a fala da companheira aqui, quando ela fala na questão dos espaços. Qual a importância desses espaços? Qual a importância de nós termos uma ministra hoje representando o Estado, representando os povos indígenas do Brasil, que não é só do Estado do Maranhão, é do Brasil. Então, isso é uma luta, uma resistência. O tempo todo a gente lutando e o tempo todo conscientizando os nossos da importância de acreditarmos em nós mesmos, da importância de nós estarmos nesses espaços falando por nós mesmos, né? Como é que nós queremos uma educação? Como é essa educação diferenciada que queremos? Então, quem vai dizer isso é os indígenas. São os professores que estão lá na base, que trabalham no dia a dia nas escolas. Então, isso é muito importante. Um serviço de escuta diretamente com vocês, né? O papel da escuta é fundamental, né? Temos isso, está lá garantido, direitos, temos o direito de sermos ouvidos, de sermos escutados. Então, isso também é uma garantia que faz muita diferença para nós. Certo. Quero agora me dirigir à doutora Caroline. Doutora Caroline, vou aproveitar a deixa da secretária e até pegar ela aqui, né, como gancho, porque é algo novo. Secretaria Adjunta dos Direitos dos Povos Indígenas, assim como é algo novo também o Ministério tratando, né, de questões voltadas aos povos indígenas. Instrumentos como esses podem ajudar a visibilizar mais ainda as causas dos nossos povos originários, mas a resposta a gente vai deixar para o próximo bloco, tá bom? Momento do nosso intervalo aqui no Contraplano e já voltamos. De volta com o último bloco do Contraplano, hoje debatendo resistência e legado dos povos indígenas. Participam desse debate a secretária adjunta dos Direitos dos Povos Indígenas, Rosilene Guajajara, o missionário do Conselho Indigenista Missionário, Emerson Pereira, e a presidente da Comissão de Igualdade Racial da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Maranhão, Caroline Caetano. E foi justamente com a doutora Caroline que eu falei no final do bloco anterior a respeito desses instrumentos que foram criados, né? Dentro da estrutura do Estado foi criada a Secretaria Adjunta dos Direitos dos Povos Indígenas, foi criado dentro da estrutura do governo federal o Ministério dos Povos Indígenas. Isso de alguma forma ajuda realmente a visibilizar as causas desses povos, doutor? Antes de te responder essa pergunta, eu queria retomar só uma questão que é importante falarmos desse acesso e da formação das pessoas, dos membros, né, dos povos indígenas, de termos hoje representantes nessas pastas. Porque muito se critica no sentido de dizer que a partir do momento que essas pessoas, né, das comunidades tradicionais têm acesso à tecnologia, acesso a uma educação tradicional que não é a sua originária de autodeterminação, não precisariam mais dessa garantia diferenciada da Constituição. E isso é uma forma de negação de direitos. E aí é importante trazermos também a questão do IBGE. Muitas pessoas, e aí eles trouxeram a questão dos povos em retomada, porque falava do direito positivo, que exige de nós um papel que diga quem somos. E no caso, para garantias de acesso a ações afirmativas, à educação, isso tem sido exigido, uma certificação, um reconhecimento. Mas, ao mesmo tempo, negado o acesso aos direitos, porque se esse povo está em retomada, teve a sua negação, seja porque precisou fugir dos seus territórios para sobreviver e agora estão em retomada, as pessoas não conseguem um acesso à Universidade Federal, à educação, só pela sua autodeclaração. E isso é ainda esse caminhar territorial.
de colonização, esse caminhar pela negação da existência dos direitos. E é importante que isso seja fortalecido. O acesso a esses instrumentos é de todos aqueles que vivem em nosso território nacional. E no caso dos povos tradicionais indígenas, isso não quer dizer que eles estão renunciando aos seus direitos de autodeterminação. E nós precisamos ter isso como garantido, né? Fortalecer e, inclusive, difundir isso no imaginário da sociedade. Quanto à criação desses espaços, certamente é para dar visibilidade, se consegue dar, mas nós precisamos e exigimos e queremos, digo, é muito mais do que visibilidade. Nós precisamos, a partir dessas pastas, construir e executar políticas públicas e plano de execução dessas políticas. E isso se faz com dinheiro. Sem dinheiro e só com ajuda humanitária e só com a empatia, nós não conseguimos garantir direitos, garantir acesso à educação e à saúde, garantir equipamentos que deem acesso à saúde a essas pessoas efetivamente. Então, quando a gente fala na criação, mas a gente cria, e aí uma crítica no sentido de não só para essa secretaria, mas para a Secretaria e Conselhos de Igualdade Racial, são secretarias extraordinárias. O que isso implica dizer? São secretarias sem dotação orçamentária específica. Ou seja, no caso, por exemplo, do Ministério, né, Ministério dos Povos Indígenas, precisa ficar batendo na porta do Ministério do Planejamento, Ministério da Educação, Ministério da Saúde, fechando parcerias para poder ter alguma coisa. Então, veja que é dar uma visibilidade, mas é conter ações. Então, nós não temos uma política de Estado, né? Temos até uma política aí de trabalho do governo para criar esses espaços e dar visibilidade. Mas quando vamos ter uma política de Estado de reparação efetivamente? E aí bater nessa tecla. Para fazer reparação, encampar, para que os nossos secretários, ministros, as nossas comunidades consigam executar, elas precisarão de dotação orçamentária e dinheiro para garantir acesso. Emerson, o CIMI anualmente faz levantamento de informações a respeito das condições, diversos aspectos da permanência, da vivência, né, dos povos indígenas. E tem dados relacionados também, inclusive, à questão da violência. Já foi divulgado desse ano? Como é que está? Bom, então, todo ano o CIMI faz o lançamento do relatório de violência contra os povos indígenas no Brasil. Esse mês a gente fez o lançamento do relatório na CNBB dos dados relativos a 2023. Então, a nível nacional, tivemos o registro de 208 assassinatos de indígenas a nível nacional. É um número muito grave, muito alarmante. Infelizmente, esses dados que nós coletamos nos territórios, também através de outras fontes, da CESAI, do DICEI, de canais de comunicação de massa, né, do Poder Judiciário também e demais fontes dos próprios indígenas nos territórios, a gente vê esses dados de violência aumentando, né? A nível nacional, o Maranhão ficou em 5º lugar. Tivemos 10 assassinatos de indígenas aqui no estado do Maranhão em 2023. 7 do povo Tenterrá-Guajajara. Infelizmente, o povo Tenterrá-Guajajara, historicamente, é a maioria do povo assassinato aqui no Maranhão, que a gente tem registro. Então, essa violência, esse genocídio contra os povos indígenas, ele é histórico. Então, a gente tem violências que são recorrentes, todo ano são registradas aqui no estado do Maranhão. Assassinatos de indígenas, racismo e discriminação, morosidade na demarcação das terras indígenas, né? Desassistência na saúde e na educação escolar indígena, são as principais leques de violência que os povos convivem constantemente no dia a dia, né? E isso se dá por quê? Por causa da impunidade aqui no estado do Maranhão referente a esses assassinatos e a criminalização dos próprios indígenas. As vítimas são criminalizadas, as famílias são criminalizadas, né? Diante desses assassinatos, ameaças de morte, as vítimas são criminalizadas, né? A gente teve aqui o caso do Paulo Paulino Guajajara, guardião da floresta, que foi assassinado na terra indígena Araribóia, defendendo seu território, defendendo seu direito. Esse caso está sendo levado a júri popular, com o apoio do CIMI, do movimento indígena também. Foi o primeiro caso aqui no estado do Maranhão. É um marco histórico.
porque a gente está buscando, junto com os indígenas, romper com essa impunidade, com esse ciclo de impunidade. Então, esse relatório do CIMI, ele é um instrumento de denúncia a nível local, que circula ali nos territórios, com os professores indígenas também, para ser trabalhado nas escolas, como instrumento de denúncia, mas também de mobilização. Mobilização, né, de combate a essas violências, né, que são recorrentes aqui no estado do Maranhão. Então é um instrumento de denúncia também a nível regional e a nível nacional também. Levamos esse documento no Congresso Nacional, na CNBB, né, no MPI, na FUNAI. Eles também têm acesso a esse relatório todo ano, e também a nível internacional, até no próprio Vaticano. Então, esse relatório ele é um compromisso do CIMI, né, para denunciar essas violências, para tentar romper com esse ciclo de impunidade e criminalização que vem só aumentando aqui no estado do Maranhão. E, infelizmente, além desse cenário, desses avanços do agronegócio que também fomenta esses assassinatos, porque o agronegócio ele é invasor. O agronegócio ele é invasor das terras indígenas aqui no estado do Maranhão. Né? Ele fomenta invasão, assassinatos, ameaças de morte e também envenenamentos. Nossos rios estão sendo contaminados pela pulverização aérea. Né? Então, o agronegócio ele é invasor e violentador de direitos, infelizmente. É esse cenário que a gente tem. E a gente também tem legislações que fomentam assassinatos, como a Lei 14.701, de 2023, do Congresso Nacional. É uma lei anticonstitucional, anti-indígena e genocida. É uma lei que coloca a assinatura embaixo, está banhada de sangue de assassinatos, porque ela inviabiliza a demarcação das terras indígenas. Ela coloca lá a tese do marco temporal que o Supremo Tribunal Federal, no ano de 2023, julgou, né? Tivemos o embate do direito originário e do marco temporal, e o direito originário, né, consoante com a Constituição Federal, prevaleceu. O marco temporal, o STF diz que o marco temporal ele é inconstitucional, e o Congresso Nacional, né, colocou essa lei 14.701, que coloca também o marco temporal, não é só isso. Então é uma legislação do Congresso Nacional que ela é genocida, ela é banhada no sangue e nos assassinatos. Tá, agora eu vou falar com a secretária, porque, secretária, uma pauta que é muito cara também à população indígena é a saúde. Né? E são muitas as questões envolvendo. Eu queria saber como é que você avalia o atual momento da Secretaria de Saúde Indígena, a SESAI, também como é que tem sido o funcionamento do SASI-SUS, que é direcionado justamente também para a população indígena. Como é que esses instrumentos têm funcionado? Tem atendido de forma, digamos assim, convincente a população indígena? Olha, hoje vivemos um novo cenário. A minha avaliação enquanto secretária, enquanto indígena, uma vez que nós temos hoje um coordenador indígena na coordenação do DICEI aqui no Maranhão, tem feito um papel assim, muito diferente com relação à pauta da educação, um trabalho importante. E quando a gente chega, ele assume essa coordenação, encontrou, né, muitas dificuldades na questão de como estava a situação estrutural do DICEI Maranhão. Uma vez que tinha lá um monte indígena sendo coordenador da saúde indígena do Maranhão, e que a gente via a dificuldade com relação ao tratamento e a não assistência de forma agradável para os povos indígenas dentro dos seus territórios. Hoje vivemos assim, eu sou até suspeita de falar com relação o Lúcio Guajajara, um coordenador que tem feito uma grande diferença dentro de 1 ano e 3 meses na coordenação, está fazendo uma diferença grande na questão do atendimento da saúde indígena. Sempre tendo aquela preocupação de ouvir, de fazer o atendimento que atenda de melhor forma possível à saúde indígena dentro dos seus territórios. Então, aí a gente observa a importância de ter o indígena representando o seu povo, porque ele tem um olhar diferenciado. Então, ele tem aquele desejo de levar a melhoria para dentro dos seus territórios. Como seria esse atendimento diferenciado com relação à saúde dentro dos seus territórios? Porque isso é um anseio muito grande das comunidades. Para quem chega dentro do território, tem que saber trabalhar com o indígena, tem que ter aquele olhar,
né? Como é que é um tratamento, como é um trabalho diferenciado na questão de saúde. O trabalho diferenciado de um atendimento de saúde dentro de uma aldeia é ir lá onde aquele idoso que não pode ir até o posto de saúde, fazer aquela visita local, visita domiciliar. Então isso é muito importante para a saúde indígena. Então eu vejo assim um trabalho eficiente e o quanto que a saúde indígena hoje está sendo visto como um trabalho de muita importância, uma vez que nós temos um secretário que é indígena, que também está fazendo uma diferença muito grande lá. E é essa oportunidade que precisamos enquanto indígena, porque muitos somos julgados por ser indígena e não ter a capacidade de estar em determinado espaço. Então aí eles estão aproveitando a oportunidade de mostrar o contrário. O que precisa é de oportunidade e a oportunidade chegou. Então todos estão tendo esse cuidado de dar o seu melhor. Deixar um bom trabalho, um bom resultado. Porque muitos julgam, né? Porque é indígena, ele não tem capacidade, não sabe trabalhar com gestão e muitos têm se esforçado para dar o seu melhor. Eu falo isso enquanto secretária adjunta, que também não tem sido diferente. Eu me doar enquanto secretária, fazer um bom trabalho, ir no território, fazer a escuta, fazer um trabalho em parceria, acompanhando as outras ações de outras secretarias, não consegui dentro de 1 ano e 3 meses rodar em todo o território, mas é o meu desejo de andar nos todos os territórios, porque eu sou da base, eu sou indígena do território, venho de um território, faço uma luta coletiva, então eu tenho essa visão coletiva, assim como os outros demais têm essa visão coletiva, porque eles são instrumentos do movimento indígena. Então, quando você vem do movimento indígena, você tem uma visão diferente, porque você faz uma luta por aqueles que não podem sair do seu território. Então, muitos deles apostam em quem está aqui hoje. Então, eu vejo o quanto está sendo importante hoje, vivendo esse novo marco, essa nova história do Brasil, onde os povos indígenas estão todos em todos os estados, não é só no Maranhão, não é só em Brasília, mas todos os estados têm os seus indígenas representando o seu povo dentro lá, tanto na saúde, na educação, secretaria extraordinária, secretaria de Estado. Então todos estão com essa sede, sabe, de tanto ver o retrocesso e hoje a gente quer fazer a diferença. Então isso é muito importante e eu me orgulho muito de todos os indígenas que estão hoje nos cargos, representando seus povos, em especial a nossa ministra Sônia Guajajara, que é uma grande mulher, uma grande referência a nível internacional, né? Uma mulher que não tem medo de lutar. Então as mulheres indígenas hoje do Brasil, do Maranhão, elas fazem muito essa luta, né? Essa luta coletiva. Por quê? Porque nós somos mãe, nós temos filho, então nós temos um desejo de ver as coisas acontecer. Então acho que isso é o nosso diferencial. E as mulheres indígenas, elas têm feito um diferencial muito grande na luta do movimento indígena hoje. Né? Hoje a gente vê as mulheres em destaques. Então a nossa luta também não é só pela garantia do território, mas também pelo direito das mulheres estar ali ocupando seus espaços de ter voz. Então isso é muito importante. Cada vez mais nós temos percebido isso. A gente já está encaminhando aqui para o encerramento do programa. Eu quero passar para as considerações finais, deixando vocês à vontade para colocar algo que porventura nós não entramos aqui, né, em alguma dos questionamentos. Eu quero começar pela doutora Caroline Caetano. Fique à vontade. Bom, eu penso que nesse momento, inclusive, momento importante que a gente discute eleições, né, procedimentos de convenções, informação desses lugares, é a gente tratar também da garantia desses espaços para lideranças indígenas. Né? O TRE recentemente criou a Comissão de Promoção de Igualdade Racial e Diversidade, a fim de que a gente atue nesse processo eleitoral, nessa construção de um plano de fomento que garanta efetivamente o acesso de candidaturas de mulheres negras, de mulheres indígenas a esses espaços e que seja em condições sustentáveis e condições de competir com o restante dos candidatos. Então, é importante observarmos no encaminhamento de um panorama nacional em que, pese tenhamos muitos desafios, nós conseguimos, a partir da pressão dos movimentos sociais, das lideranças dos povos, das comunidades tradicionais, impor ao poder público, à esfera privada, que desenvolvam ações, né, e planos e políticas para que
tenhamos cada vez mais representatividade. Então, eu acho que esse é um ponto para refletirmos, vermos a partir dos nossos futuros candidatos quem está se propondo a essas políticas, quem tem se preocupado com o direito originário, com o direito antidiscriminatório, com garantia de direitos e políticas públicas para as comunidades tradicionais dos povos originários indígenas, mas também as demais, né, os povos tradicionais, os demais grupos vulnerabilizados no nosso estado, que são tantos, né? Nós somos um estado tão rico em diversas culturas e esses têm sido as pessoas mais hostilizadas, né? Então, que a gente fomente essa proteção de fato e garanta a essas pessoas não só o fomento ao desenvolvimento empresarial, ao desenvolvimento a partir do agronegócio, mas porque a gente veja nessa contrapartida, nessa contramão dessa perspectiva de desenvolvimento, cuidarmos daquilo que é tão nosso, né? Daquilo que é tão nosso, a partir da cultura, mas também a partir do papel que os povos tradicionais das comunidades tradicionais fazem pela nossa água, pela nossa terra, pela nossa vegetação, pela nossa saúde. Passar a palavra agora ao Emerson. Bom, é só agradecer ao espaço pela oportunidade, né, e também reafirmar, né, o compromisso do CIMI, quanto Igreja Católica, de apoiar, de estar presente ali nos territórios indígenas, né, lutando pela demarcação das terras, lutando pelo acesso aos direitos constitucionais, à saúde, à educação, diferenciada dos povos indígenas, aos seus direitos, e estando ali presente nas escolas de formação política, nas articulações com os povos, estando ali presente no dia a dia junto com os povos. Essa aliança histórica e comprometimento que o CIMI tem, né, de apoiar e defender a causa indígena, né, porque a gente acredita que os indígenas são os guardiões da floresta e da vida, né. Os povos indígenas, nesse momento histórico que a gente está vivendo de mudanças climáticas no planeta, os povos indígenas são a referência, são as referências para a gente buscar soluções. Não está nas políticas da economia verde, não está no RED ou no crédito de carbono, né? As soluções diante das mudanças climáticas que está afetando o mundo todo está com os povos indígenas, com seus conhecimentos ancestrais e com seus aliados, com os povos quilombolas, com os camponeses, com os pescadores, que são povos e comunidades tradicionais aliados ali dos povos indígenas que têm um modo de vida sustentável. A sustentabilidade hoje ela não está vinculada, infelizmente, ainda a uma política pública ou à economia verde, seus projetos. Ela está ali nos territórios, são os povos e seus conhecimentos ancestrais e tradicionais. Eles são a sustentabilidade. Eles são a prova viva de que o ser humano consegue viver em harmonia com a natureza. Então, a razão de existência do CIMI é os povos indígenas. A gente está ali a serviço dos povos indígenas, né? Essa é a nossa razão de existência. Então, a gente vem apoiando, né, essas mobilizações dos povos, né, como a secretária falou, vai ter uma grande mobilização em Brasília em agosto, né? É só mais uma. Que os povos indígenas constantemente estão se mobilizando, né, em Brasília, aqui no Maranhão, nos seus territórios, né, e lutar está fazendo parte da rotina dos povos. Não é fácil fazer isso. Não é fácil você se deslocar do seu território e fazer um acampamento ali em Brasília, né, diante dessa PEC 48 ali que está tramitando no Congresso, que está tentando impor o marco temporal na Constituição Federal. É você queimar a Constituição Federal. É você rasgar todo ali a conquista que o movimento indígena teve para colocar o artigo 231 e 232 ali na Constituição. É você rasgar toda essa memória histórica fruto da luta, com essa PEC do genocídio ali que está tramitando no Congresso Nacional, além da Lei 14.701 que está em vigor. Então, em todos os lados institucionais, os povos indígenas estão sendo atacados. Entra governo e sai governo, né? Essa tese do marco temporal, ela entrou com Michel Temer, perdurou ali com o Bolsonaro e também está presente no governo Lula. Então, são forças ali do Congresso Nacional do agronegócio que ataca constantemente os povos indígenas. E o CIMI apoia a causa indígena, apoia os povos nessas mobilizações e na reivindicação dos direitos e principalmente na demarcação dos seus territórios. Esse é o nosso compromisso. Secretária Rosileide, à vontade. Primeiramente, agradecer a oportunidade de estar aqui mais uma vez, pela segunda vez, né, gravando. E
Eu gostaria ainda de destacar uma situação, assim, uma coisa histórica que eu até me emocionei. Semana está com as 2 semanas atrás, que foi algumas inaugurações de UBSIs dentro de Araribóia. Foi entregue uma UBSI toda equipada. Eu me emocionei muito de ver, né, o quanto na gestão de um coordenador indígena sendo inaugurado UBSIs com toda a estrutura. Então foi muito emocionante, assim. Eu não consegui conter minhas emoções, sabe? De ver o quanto que era necessário e urgente uma UBSI dentro de um território, o quanto que faz uma diferença, né? Quando eu vi um cacique já, o senhorzinho bem de idade, há muitos anos lutando, e somente agora ele conseguiu ter uma UBSI toda estruturada dentro desse território. Isso foi muito emocionante. E dizer que mês de agosto é mês de luta. Nós vamos comemorar o Dia Internacional dos Povos Indígenas fazendo luta. Mais uma vez, na luta e na resistência. Todos os nossos indígenas vão estar mobilizados pela garantia. Todos os dias a gente faz uma luta pela garantia de direito territorial. Então, vamos estar aí mais uma vez preparados e mobilizados para fazer a mobilização, porque é um retrocesso, ataque de direito, isso é uma afronta para nós. E a gente nunca tem sossego. Os indígenas na base nunca têm sossego nas suas aldeias. Quando o indígena está se organizando para fazer um plantio de roça, chega os ataques e tem que largar tudo para fazer a mobilização. Infelizmente, essa é a nossa luta, essa é a nossa vida. Estamos aí desde 1500 fazendo essa luta para resistir, para garantir aquilo que foi conquistado com muita luta, com muito sangue derramado. Eu vejo Ailton Krenak dentro do Congresso Nacional fazendo aquela pintura no rosto. Quantos não lutaram? E hoje, os que estão lutando dentro dos seus territórios pela garantia de manter o seu território preservado estão tombando. Quantos não tombaram por fazer uma luta territorial? Então, isso é muito triste para nós. Então, assim, o mês de agosto vai ser o mês de luta para os povos indígenas do Brasil. Todos estão mobilizados indo para Brasília e estamos preparados para fazer essa luta cotidiana. E é isso, né? Ser povos indígenas, povos tradicionais, é viver o tempo todo resistindo, fazendo uma luta para viver sossegado dentro dos seus territórios. Então, agradeço a oportunidade de estar aqui. Muito obrigada. A gente que agradece também a cada um de vocês pela presença aqui, participar conosco desse debate. Chegamos ao fim do Contraplano de hoje. Você pode rever esta edição em nosso canal no YouTube TV Assembleia Maranhão. Tivemos a direção e produção da Aline Cantanhede. Nós voltamos com uma nova discussão no Contraplano da semana que vem. Até lá, paz e bem.